Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos iniciando hoje os nossos estudos no livro de Josué, que trata da conquista da terra de Canaã. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. O livro de Josué, nós sabemos quando aconteceu. Os relatos arqueológicos confirmam os relatos bíblicos. Então, aquilo que a Bíblia diz, aquilo que está explicado, aquilo que está apresentado na Bíblia, tem conformidade com aquilo que nós encontramos na arqueologia. Isto, entretanto, não vai ser a mesma coisa que a data da composição. Ou seja, eu tenho certeza de quando aconteceu, eu tenho prova arqueológica de quando aconteceu, mas eu não tenho prova, nós não temos certeza de quando foi escrito o livro. E também não temos prova, nós também não temos certeza de quem escreveu o livro. De qualquer forma, o livro está constituído, ele está formado, levando em consideração 4 aspectos teológicos muito importantes. Então, é nesse livro que nós vamos discutir uma questão bastante polêmica, que é a questão da Guerra Santa e do interdito, o chamado Herém, que nós já tivemos a oportunidade de falar. No segundo momento, é também apresentado, ou conjuntamente, é também apresentado a questão da herança da terra. Quem tem direito a esta terra? Num terceiro tópico, nós vamos falar sobre a aliança de Deus com Israel. Uma aliança que vai ser renovada por Josué. E um quarto item muitíssimo importante que nós vamos observar do começo ao fim do livro. A questão da santidade de Deus e a questão de Deus ser um redentor, um salvador. Ok? Então vamos lá. Vamos a estes pontos antes de iniciarmos o livro. Em relação à Guerra Santa, este tópico é um tópico muito delicado, porque ele implica num extermínio de pessoas, o extermínio total dos moradores da terra de Canaã. E por que isto era feito? Porque Deus pede este extermínio e essa dedicação das coisas, das pessoas, da terra ao interdito, o que se chama de Herém. Porque estes moradores deveriam ser assim tratados? Exatamente porque eles eram inimigos de Deus, porque eles eram rebeldes a Deus. E porque eles eram rebeldes, Deus não era honrado, não era adorado entre eles. E, portanto, Deus estava reivindicando esta terra, o lugar onde eles estavam, que não lhes pertencia, pertencia a Deus. Então, aquela terra sempre pertenceu a Deus. Como os moradores não estavam dando honra e glória por isso, por estarem morando numa terra que era de Deus, então Deus agora estava requisitando esta terra, exatamente para dá-las aos seus servos, aos seus filhos. Deus reivindica então para si mesmo esta terra. Mas isso não é uma novidade aqui em Josué. E também não é uma novidade para o povo de Israel. Isto já era feito por Moabe, já era feito pela Síria, já era feito pelo Egito. Então, as nações daquela época costumavam fazer as chamadas guerras santas. Por que elas eram chamadas assim? Porque quando se vencia, aquilo que se
retirava aquilo que se ganhava do que se chama de espólio de guerra, tudo isso que era ganho, né, que era retirado do perdedor, ele era dedicado à glorificação da divindade, ampliação deste reino da divindade. Uma questão super importante aqui é que Deus, a todo momento, ele está dizendo, não só para Josué, como para o povo, que ele estaria junto, ele lutaria por Israel, ao lado de Israel. Nós vamos observar isso e muitas vezes Deus entrega o inimigo nas mãos do povo. E este processo deveria ser um processo gradual, deveria ser um processo não muito rápido, exatamente para que se pudesse fazer esta conquista. De qualquer forma, o que é importante aqui não é o tamanho do exército, não é a força militar que o exército tem, mas a confiança que este exército tem em Deus, porque afinal de contas, Deus iria lutar ao lado do povo. Também nós vamos encontrar, já no início do livro, uma questão interessante. Se um determinado povo, se uma determinada nação não quiser entrar em guerra contra Israel, ele poderia fazer a paz com esta cidade, com esta nação? Sim. Deus permitiria se estas pessoas não resistissem a Deus, se elas não fossem rebeldes a Deus. Então, o povo de Israel poderia sim fazer a paz com uma cidade fortificada que não fosse resistente, que não estivesse nos planos do Senhor, né, para o assentamento do seu povo naquele local. Um segundo ponto bastante importante é a questão da herança da terra. Deus sempre prometeu aos patriarcas que ele daria uma terra que mana leite e mel. E esta terra, a distribuição desta terra, a conquista desta terra, sempre significou, sempre representou um presente de Deus a Israel. Então, como Deus, por graça, por misericórdia, estava dando esta terra e ele iria auxiliar, capacitar e ele mesmo iria lutar para que esta terra fosse dada a Israel, o seu uso, o desfrute, ou seja, a utilização da terra, não é só uma dádiva de Deus, mas ela também implicava que toda gratidão e toda adoração deveria ser feita para Deus, que era o autor, que era o doador de toda essa bênção. E aqui nós vamos entender duas questões super importantes. Primeiro, se Deus estava dando esta terra o uso correto, que não era só um privilégio, mas era uma forma de adoração, que era uma forma de resposta obediente do povo a esta aliança que Deus estava tendo com o povo, se isto não fosse feito, se houvesse rebeldia à palavra, se houvesse rebeldia ao poder e aos mandamentos de Deus, Deus iria requerer a terra de volta, como ele tinha feito com os cananitas. Então, ele iria requerer esta terra de volta. E olha que coisa interessante. Depois da conquista da terra, passam-se os juízes, depois vêm os reis. E depois de alguns séculos, o povo teimoso, rebelde, larga de Deus, não obedece à voz de Deus. E o que acontece? Deus retira a terra. De que forma isso vai ocorrer? No cativeiro da Assíria e no cativeiro da Babilônia. Então, Deus deixa a Síria e deixa a Babilônia
conquistar o povo e levá-los cativos para a Síria e para a Babilônia. Claro, depois de um tempo, Deus permite que eles retomem a terra, tá? Mas depois de passarem pelo cativeiro. O segundo ponto importante aqui também é que, havendo honra, adoração, obediência, reconhecimento do poderio de Deus, um povo, uma nação ou uma pessoa que não fosse originalmente do povo de Israel poderia também ser ocupada por estes. Como acontece, nós vamos ver, né? Vai acontecer com Raabe, vai acontecer com os gibeonitas. Tá? Esta herança da terra, Deus dá e ela vai de uma forma bastante lenta sendo conquistada. A terra que Deus havia separado para o povo somente chega na área que Deus havia preparado no tempo de Davi. Então passam-se todos os juízes, passa Saul, e quando Davi sobe ao trono, é que a área que havia sido prevista por Deus para pertencer ao povo dele, ao povo de Israel, é que chega a esta extensão. Depois ela diminui de novo e só vai ter a mesma amplitude depois com Uzias, com o rei Uzias, com o rei Jeroboão. Uma terceira questão que se coloca aqui é também a aliança. Que aliança é essa? É a aliança que Deus fez com os patriarcas. Isso está contado no Pentateuco, isso está lá no Gênesis, no Êxodo. Então nós vamos observar que Deus faz uma aliança com Abrão, Isaac, Jacó. E ele está agora cumprindo uma das promessas que foi feita nesta aliança. Uma promessa era de que ele seria o Deus de Abrão, Isaac, Jacó, do povo, e que o povo seria o seu povo. Uma aliança seria de que eles cresceriam em número, ou seja, os habitantes seriam muitos, os descendentes seriam muitos, e uma promessa seria exatamente a promessa da terra, que é esta promessa que está sendo realizada agora. Lembre-se que não israelitas poderiam estar nesta promessa. Raabe foi assim, porque Raabe confessa o poderio de Deus, a salvação de Deus, vinda das mãos de Deus. Os gibeonitas fazem a mesma coisa e tanto Raabe e sua família quanto os gibeonitas farão parte da aliança com Deus. Um quarto aspecto é a evidência de que Deus era santo e que Deus era salvador. E uma coisa interessante é que no livro de Josué, quem fala isso, quem declara a santidade, a salvação vinda de Deus, não são os israelitas, não é nem Josué. Quem declara isso é Raabe, quem declara isso são os gibeonitas. Então aqui, Raabe diz o seguinte: Deus salvou o povo de Israel do Egito. Deus tirou o povo do cativeiro e o fez passar pelo Mar Vermelho e o fez atravessar o deserto, esteve com ele e o salvou e o redimiu por todo esse tempo. Os gibeonitas falaram a mesma coisa, que Deus é salvador, que Deus é santo. A santidade de Deus nós vamos observar principalmente durante as guerras de conquista, quando Deus permite que o povo conquiste Jericó, quando Deus permite que o povo conquiste a cidade de Ai. Lembrem-se
que na primeira vez que eles lutaram contra Ai, eles perderam. Por quê? Porque havia corrupção, havia pecado. Deus é santo e exige santidade do seu povo. Então a santidade de Deus foi demonstrada na conquista de Jericó, no interdito dessas cidades, tanto de Jericó como contra Ai, como contra outras cidades que nós vamos observar. E aqui nós vamos ver o seguinte: se Deus é santo, ele exige santidade. E quando nós atendemos às exigências de santidade de Deus, nós temos acesso às bênçãos de Deus, né? Inclusive para aqueles que não são do povo, para aqueles que estão confessando isso e que passam agora a serem da aliança, como Raabe e como os gibeonitas. O livro ele vai estar subdividido em 3 grandes partes. A primeira parte, que vai do capítulo 1 até o capítulo 12, fala sobre a conquista da terra, sobre as batalhas de conquista da terra, ou seja, sobre as guerras que aconteceram. No capítulo 13 até o capítulo 21, nós temos a segunda parte do livro, que fala sobre a distribuição da terra. Aquela terra que foi conquistada agora é dividida entre as tribos. E, finalmente, o capítulo 22, 23 e 24 fala sobre a devida adoração a Deus. Muito bem, então vamos iniciar o livro de Josué. E o livro de Josué começa com o próprio Josué. Quem é esse Josué? Muito bem, o nome original de Josué é Oséias, que quer dizer ele salvou. Olha que coisa interessante. À medida em que Josué começa a conviver com Moisés, começa a andar com ele na tenda da congregação, subindo os montes, durante as extensas horas de oração de Moisés, Moisés muda o nome de Oséias para Josué. Então, ele salvou Oséias. Passa agora a se chamar Josué. O Senhor é salvação. E a escrita Josué é a mesma escrita de Jesus. E o significado é o mesmo. Quando nós falamos na nossa língua, fica Josué, fica Jesus. Mas a escrita significa o mesmo nome, Josué, Yeshua ou Jesus. Josué era um guerreiro desde o início. Ele é citado já em participação de guerra. Ele foi o representante de Moisés na guerra contra os amalequitas. Ele foi um guerreiro, ele personificava a luta, porque ele era o mencionado quando se selecionava o exército, quando se lutava, ele era o nome mencionado, ele era citado. Então Josué significa, ele representa aquele lutador, aquele que está em batalha, aquele conquistador de uma terra. E é interessante que, apesar dele ter bastante participação lá na época de Moisés, juntamente com Moisés, ele não caiu em 2 situações muito sérias que envolveram o povo de Deus. A primeira, que enquanto Moisés estava no monte recebendo a lei, o povo estava lá embaixo, fizeram bezerro de ouro e caíram em pecado. Josué não estava nesta circunstância, ele não estava. Ele estava junto com Moisés lá no monte. Uma outra circunstância é que quando
foram selecionados os espias, Josué foi um dos espias escolhidos para espiar a terra de Canaã. Quando eles voltaram da sua missão, ele, Josué e Calebe foram os dois únicos que defenderam a ideia de entrar na terra e de tentar conquistar a terra. Os outros espias não quiseram fazer isso, houve toda uma discussão, enfim, e o povo acaba por irritando o Senhor, e o Deus faz com que este povo ande, vague durante 40 anos no deserto. Interessante, meu querido, que nessa circunstância Moisés não entra na terra prometida. Deste povo todo, todos morreram, à exceção de Josué e Calebe, que foram os dois únicos que Deus admitiu para entrar na terra prometida. Ele foi, portanto, o substituto de Moisés na direção do povo. Então Josué, filho de Num, é agora o representante do povo, é aquele que está à frente, na direção, é aquele que vai efetivamente conquistar a terra através das batalhas. E aqui então nós temos uma avaliação bastante importante de Josué, que já é tomada do primeiro capítulo. Nós podemos resumir tudo isso com uma avaliação de Josué tendo como uma missão dada por Deus, né? Deus está confirmando a liderança de Josué. Deus está reconhecendo a sua escolha de Josué como sucessor de Moisés, resumindo aqui numa frase: ser forte e muito corajoso. E, portanto, eu vou fechar este vídeo desta avaliação inicial do livro com alguns versículos que foram ditos para Josué, mas que eu e que você podemos tomar como promessas na nossa vida. Veja lá: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Ninguém te poderá resistir, diz o Senhor, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e sê muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amado, de novo, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmem nem te espantes, porque o Senhor teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Amém, amado. Bons estudos.